Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez podemos estar juntos pela nossa querida TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. Esse programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estaremos estudando uma página do Livro dos Espíritos. E você sabe que cada semana nós alternamos, a não ser quando há necessidade de pegarmos 2 programas para falar do mesmo assunto. É uma alegria estar com você, é uma alegria a sua audiência, é uma alegria receber as suas mensagens pelas nossas redes sociais. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria mais um dia estarmos juntos com o programa ABC do Espiritismo. Cumprimento carinhosamente os nossos telespectadores e aproveito para deixar o nosso WhatsApp do programa 19 997 782794. Hoje nós vamos ver o Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Primeira questão de hoje, 473, que tem o tema Possessos. Questão 473. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva? Quer dizer, induzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Resposta: o espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado, que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer, sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Aqui nós vamos ver uma das leis mais importantes da física. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então nós vemos aqui uma explicação que depois no 2º livro, que é o Livro dos Médiuns, Allan Kardec traz essa matéria explicando de maneira mais apropriada, explicando de maneira mais alargada sobre o assunto, porque é um assunto palpitante. São 3 tipos de processos obsessivos. A possessão, também chamada como obsessão complexa, é uma das mais complicadas. Por quê? Porque o espírito passa a ter um domínio sobre a mente do encarnado. André Luiz vai mais longe e abrange ainda mais essa temática e ele fala ali de alguns casos, por exemplo, das questões da hipnose. Muitos desses encarnados ficam sob o guante da hipnose e realmente o espírito faz aquilo que ele tem vontade de fazer. Não são casos raros, pelo contrário, é até algo comum na sociedade. É muito comum nós vemos casos de possessão. São espíritos endividados do passado, são espíritos que já tiveram relacionamento no passado e são espíritos altamente comprometidos, tanto o encarnado quanto o desencarnado. Então nós percebemos que isso é uma matéria muito interessante quando os médicos da área da psiquiatria começaram a se envolver um pouco mais e até mesmo os psicólogos com referência a essa temática espiritual, nós vamos perceber que vai avançar e muito os tratamentos aqui na Terra. Questão seguinte, 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada,
a ponto de ser sua vontade de alguma forma paralisada? Resposta: sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitam de médico do que de exorcismo. E um pequeno comentário de Allan Kardec. A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres da natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Mas, como não há demônios nesse sentido, e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Pela expressão possesso, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação ao espírito imperfeito que a subjuguem. É muito interessante porque a palavra possesso, segundo estamos vendo pela resposta da espiritualidade e pelo comentário de Allan Kardec, ele entra também na questão da incorporação. Um espírito, quando está num trabalho mediúnico, o espírito não entra dentro do médium, é pensamento a pensamento. A possessão é pensamento a pensamento. Só que o espírito do obsedado com o espírito do obsessor estão tão ligados que você não sabe se está falando com o encarnado ou com o desencarnado. Mas isto não quer dizer que o espírito está dentro do corpo. É verdade que pela aproximação o espírito sente tudo que o encarnado está sentindo, tanto quanto o encarnado sente também o que o espírito está sentindo, mas ele não entra no corpo. Isso não é possível. A única pessoa que tem domínio do corpo é o espírito do reencarnante. Nós não podemos esquecer também que toda a mediunidade ela se faz de perispírito para perispírito. Então, quando o médium está em transe, o perispírito dele fica ao lado, o perispírito do espírito comunicante está do outro lado e os dois estão mentalmente se conversando e repassando as suas impressões. Então parece que o espírito entrou dentro do corpo pelas mudanças corporais, pelas mudanças da face, pelas mudanças da fala. É porque o perispírito do espírito comunicante se aproxima de tal maneira do perispírito do médium, da pessoa que está sofrendo aquele ataque e, consequentemente, ele passa todas as suas vibrações no campo da raiva, do ódio, daquilo que ele quer dizer. E só um último ponto, ele diz aqui que por possessão nós não entendemos a epilepsia e nem a loucura. Tanto é que André Luiz estuda isto no livro No Mundo Maior e no livro que eu e meu pai terminamos recentemente, também vimos um caso de epilepsia, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. Continuando, questão 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Resposta: sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem uma vontade firme. Então é o que nós falamos sempre, né? A vontade. Tudo na nossa vida se resume na vontade de nós querermos nos transformar. De que maneira? Eu dou sempre o exemplo de uma televisão e o seu acessório, que é o que nós ficamos na nossa mão, que é exatamente o controle. Então, quando nós estamos numa programação que não nos interessa, a gente muda de canal. Eu preciso sair da faixa negativa desses espíritos. E para isso eu tenho que usar aquilo que Jesus ensinou, o amor ao próximo. Então vem a caridade, o amor, a prece, as leituras edificantes, os bons gestos. Então tudo isso vai fazer com que eu saia dessa faixa e com que eu dificulte o espírito de entrar na minha tela mental.
A última questão do primeiro bloco, 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condição deve ele preencher? Resposta: se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para o afastar, e sobre os bons para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Então, aqui nós percebemos que a participação de uma terceira pessoa pode sim gerar uma eficácia. Também nos dá aquela ideia de que quanto mais superior for o espírito moralmente, mais conseguirá estar livre da ação dos malfeitores, porque não haverá mais sintonia. Eu tenho aprendido com as obras de André Luiz que realmente tudo é sintonia, igual um rádio, uma televisão ou internet. Tudo é conforme você foca. A internet é ruim? Não, a internet é neutra. Eu posso achar coisas boas na internet, como eu posso aprender um monte de porcariada na internet. Não é a internet que é ruim. Ah, o dinheiro é ruim? Não, o dinheiro é neutro. Ele pode ajudar a financiar uma instituição que faz caridade, mas ele também ajuda no crime, na promiscuidade, na sexualidade desregrada. Então o problema não é o dinheiro, o problema não é a internet, o problema não é os espíritos, é a sintonia, é os espíritos que eu me ligo. E quando eu tenho uma terceira pessoa, ele pode servir como um agente neutro, ajudando tanto o obsessor quanto o obsedado. Porque quando nós falamos de ajudar o obsedado, implica também ajudar o obsessor. Porque ele também, na maioria das vezes, é uma pessoa que precisa de amor, de abraço, de afeto e que por algum motivo se sentiu traído em algum momento da sua jornada, seja terrena, seja no plano maior. Queridos amigos, daqui a pouco nós vamos então dar continuidade, não é? Nesse processo obsessivo, onde Allan Kardec classifica 3 tipos de obsessão. Obsessão simples, a fascinação e a subjugação, conhecida também como possessão. Não saia daí não, é um breve intervalo pela nossa querida TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. Já retornaremos para dar continuidade nesse material magnífico que acontece em nosso dia a dia. Já retornaremos. Retornamos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estamos falando um pouquinho, porque são 8 perguntas, já estudamos 4 no primeiro bloco, agora tem mais 4, envolvendo o processo da obsessão. Se você gostou desse assunto, quer mais material, vai no livro dos médiuns, você vai encontrar um farto material falando dessas condições do que é uma obsessão simples, o que é uma fascinação, o que é uma subjugação, também conhecida como possessão, né? Então você vai perceber que nós temos no livro dos médiuns um material farto. Vamos dar continuidade então, André Luiz? Vamos sim. Primeiro é a questão do segundo bloco, 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Tanto um trabalho mediúnico numa casa espírita, um trabalho dentro da Igreja Católica com os espíritos, seja esse processo que a Igreja Católica chama de exorcismo, a questão é
quem está fazendo esse trabalho de conversa com o plano espiritual? É um espírito sério, porque os espíritos nos conhecem. Os espíritos batem o olho e sabem se nós temos moral. Quando a pessoa é revestida de moralidade, os espíritos se curvam. Quando os encarnados que vão se meter com isso, de uma certa forma, não têm moralidade, vão ter problemas. Porque nós vamos mexer com algo que nós não conhecemos direito. E nós não podemos imaginar que o plano espiritual é um plano bonzinho. Nós estamos lidando com espíritos, muitas vezes, de alta hierarquia. Por exemplo, nós podemos, quando estudamos o livro Libertação, que está na página da nossa TV A Caminho da Luz, nós vamos ver um caso em que era um processo de possessão por dezenas de espíritos que acompanhavam 24 horas o caso daquela irmã. Era um processo terrível. Então, quando alguém se põe a ajudar, os espíritos olham para nós e falam: você tem condições? Você quer comprar essa briga? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que chama Obsessão Gratuita. Questão 478. Há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obsedadas. Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Resposta: cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo, então quando eles veem que nada tem a fazer, se retiram. Então como é que eu tiro um espírito que não quer nada com nada da minha vida? Persistindo nas boas ações, mantendo meu pensamento em vibração, não dando abertura para as suas sugestões. Eles vão tentar um dia, vão tentar outro dia, vão tentar um mês, vão ver que na maioria das vezes eu estou equilibrado o suficiente para não dar atenção para eles. Eles vão fazer o quê? Procurar um outro. Eles não vão perder tempo com quem não está dando brecha para eles. Nós vivemos num planeta de 8 bilhões de encarnados. Eles não vão perder tempo com quem não está dando guarida para eles. Eles vão procurar alguém que seja um alvo fácil para que eles possam estar juntos. Eu gosto muito, André, do livro Respostas da Vida, de André Luiz, quando ele tem uma frase que diz que os obsessores aguardam um segundo de nossa fraqueza ao longo de toda a existência para nos atacar. Então nós precisamos ter essa ideia de que obsessores, principalmente quando é o caso da possessão, que envolve passados criminosos, não se corrige do dia para a noite. Não é uma coisa tão simples, eles não se afastam de maneira tão simples. Se não consegue nos envolver, envolve um familiar, envolve alguém no nosso trabalho, envolve alguém na nossa vizinhança. É uma história muito complexa a questão, por isso que nós chamamos obsessão complexa. Nesse caso, há uma complexidade muito grande das ações que esses espíritos fazem nesse processo. Penúltima questão de hoje, 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Resposta: a prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça, de seu lado, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Eu vou usar 3 terminologias usadas nas religiões: a reza, a prece e a oração. A reza é aquilo que nós conhecemos de maneira decorada, quando nós vamos rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, aquela mensagem de São Francisco, seja ele qual for. Nós balbuciamos as palavras muitas vezes até sem sentir o seu sentido mais profundo. Depois nós temos a prece, que o movimento espírita vem nos ensinar,
É quando nós começamos a fazê-la do coração, colocando o nosso coração naquele momento de pedido, porque nós podemos, pela prece, fazer 3 situações: louvar, agradecer e pedir. Ainda é pouco também. E tem a terceira, que é a oração, que o desmembramento da palavra diz ora-ação. É quando eu saio do comodismo e faço da minha vida uma oração pelo trabalho ao próximo. Seja no trabalho da comida fraterna, no trabalho da sopa fraterna, no trabalho de uma assistência social, seja ela qual for, e seja ela qual religião estivermos. Então nós percebemos que é por isso que no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos: fora da caridade não há salvação. A caridade é um dos instrumentos mais perfeitos que afasta os obsessores de perto de nós. Por isso que nós temos que ver, quando Allan Kardec fala, ou uma obra séria espírita, oração ou prece. Oração é sentido de elevar o pensamento, mas com a ação junto. E a prece é a oportunidade que nós temos simplesmente de, onde estivermos, elevarmos o nosso pensamento em forma de uma gratidão. E André Luiz nos narra, no livro Entre a Terra e o Céu, que está disponível também aqui no canal da TV A Caminho da Luz, que há um departamento nas cidades espirituais, como o Nosso Lar, por exemplo, que tem a finalidade de acompanhar as preces feitas pelos reencarnantes que saíram dos hospitais e do departamento de reencarnação de Nosso Lar. Inclusive ele chama de prece refratária. Essa é uma prece diferenciada, que é quem já tem méritos para poder fazer uma prece para uma pessoa, e no caso foi para uma mãe que estava obsedada do outro lado, e a prece foi transferida para o gabinete do ministro Clarencio. A última questão de hoje, 480. Que se deve pensar da expulsão do demônio de que se fala no Evangelho? Resposta: isso depende da interpretação. Se chamais demônio ao mau espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuis uma doença ao demônio, quando a tiverdes curado, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se dera às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas, quando não se olha senão para a forma, e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto, e procurai retê-lo, que é de aplicação geral. Então a palavra demônio, que está no Evangelho, no Novo Testamento, nós os espíritas compreendemos por malfeitores, mas se num contexto eu usar numa palestra espírita demônio, não está fora de contexto. Demônio também é uma criação divina, como Satanás, o diabo, o capeta. São palavras que as religiões foram criando, não usamos na nossa terminologia, mas são espíritos trevosos, obsessores de grande potencialidade, e quando afastado dos obsedados, os obsedados podem sim ter uma grande ajuda. Por isso que quando se fala, o demônio saiu perto da pessoa, não está errado. É da mesma forma eu falar, um obsessor saiu perto do obsedado. É interessante, André, nós vemos a palavra daimon, que é uma palavra que vem do latim, que significa gênio. Por isso que Sócrates dizia, eu tenho um daimon ao meu lado. Essa palavra, com o depassar do tempo, que significa demônio, foi tomando novas características, que é aquilo que o André acabou de dizer, ou seja, um espírito perverso, um espírito ruim. Nós temos, biblicamente falando, o caso daquele jovem lunático, que era considerado um encarnado que estava sob o domínio dos demônios. Ora caía no fogo, ora caía na água. Era lunático. Aqui nós vamos ver que no começo nós vimos que o lunático não deixa de ser um processo obsessivo, não é? Então precisa ser tratado também nas lides espiritualistas com passe, com água fluidificada e com esclarecimento. É interessante que o pai diz assim a Jesus, eu já levei nos médicos, nas benzedeiras, já levei até nos seus discípulos, e ninguém conseguiu curar.
Então Jesus diz: ó raça de pouca fé, até quando eu estarei convosco? E aí Jesus então faz a exortação, põe a mão naquela criança e os demônios se afastam. Depois tem a história daquela manada de porco, que eles poderiam ter envolvido aquela manada de porco que estava perto. Então nós vemos todo ali um relato para explicar o que é um processo obsessivo. Realmente é um processo complicado, é um processo que precisa de um estudo muito apurado para nós entendermos um dos grandes males da sociedade é envolvido pelo processo da obsessão. Atualmente estamos estudando às quartas, sextas e sábados o estudo entre a terra e o céu. É um vídeo inédito. Todos esses dias que eu mencionei, às 20h30, pelo YouTube da TV Caminho da Luz. Eu e o meu pai estudamos capítulo por capítulo daquele livro de André Luiz. Eu te convido, quarta, sexta e sábado, às 20h30, a estarem conosco. Se inscreva no canal, habilite as notificações, nos siga lá também. A sua participação, ela é muito importante. Queridos amigos, vamos encerrando pela nossa querida TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo. A nossa gratidão a você, o nosso telespectador, pelo carinho e pelas mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido. Até o próximo programa e um beijo carinhoso a todos. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.